Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nosso tema de hoje é arranjo simples. Veremos logo depois da vinheta. Pois é, arranjo simples. Então até agora nós já estudamos permutações, já estudamos combinações, e essas relações, elas são ações de ordenar, no caso da permutação, e escolher, no caso da combinação, tá bom? Então, quando falamos de permutação, estamos falando de ordem. Quando falamos de combinação, estamos falando de escolha, sem que a ordem importe. Existem situações nas quais precisamos escolher e ordenar. Então, essa escolha associada à ordem é o que nós chamaremos de arranjo simples. Então, veja só, eu comentei lá atrás na aula de permutação que quando nós temos quantidades iguais e que o que importa apenas é a ordem, são questões de permutação. Quando nós temos quantidades diferentes na grande maioria das questões, essa questão de quantidades iguais e diferentes é só uma pista, tá bom? É só uma coisa que já te orienta. O que importa de fato é que nas questões de escolha, sem que a ordem importe, trata-se de questões de combinação. E quando tiver escolha associada à ordem, então tem escolha e a ordem importa, aí as questões são de arranjo. Essas questões de arranjo, como veremos, elas podem ser resolvidas através de princípio fundamental da contagem, tá bom? Então, o que nós fizemos lá atrás de princípio fundamental da contagem, onde nós colocamos aqueles tracinhos, tudo isso pode ser usado aqui. Vamos lá, vamos a alguns exemplos. De quantas maneiras é possível escolher com ordem, de preferência, 3 cidades turísticas brasileiras de uma lista de 10. Então vejam só, temos 10 cidades, 3 serão escolhidas e vamos classificar isso aqui segundo a ordem de preferência. Então, a resposta pode ser obtida usando o princípio fundamental da contagem. Vamos imaginar que os nomes das 3 cidades devam ser escritos em 3 linhas. Então você iria escolher dentre estas 10 disponibilizadas, quais são as 3 que você gosta mais. Como existem 10 maneiras de escolher a primeira, 9 maneiras de escolher a segunda e 8 de escolher a terceira, o cálculo seria 10 vezes 9 vezes 8, que é 720. É isso? Outro modo de pensar no problema consiste em, primeiramente, escolher as 3, o que você vai ter uma combinação de 10, 3 a 3. Combinação de 10, 3 a 3, fazendo a conta, você vai encontrar 120. Então, depois de escolher as 3, sem se preocupar com a ordem, aí vem uma segunda etapa, onde você se preocuparia com a ordem. Então, 3 cidades, como é que eu organizo essas 3? Então, uma permutação de 3, o que vai dar 6 maneiras. Então, se você fizer a combinação vezes a permutação, você vai encontrar 720, porque são 120 maneiras de escolher, vezes 6 maneiras de ordenar cada uma dessas 120. Então, 120 vezes 6, 720. Para você não ficar escrevendo que arranjo é combinação vezes a permutação, você pode usar uma fórmula própria para o arranjo e escrever assim: arranjo de 10 para ser escolhidos 3, ou seja, arranjo de 10, 3 a 3, que vai dar 720, tá bom? Então isso aqui é o que nós chamamos de arranjo simples, escreveremos dessa maneira e o cálculo faremos usando essa fórmula aí, ó. Olha só, essa fórmula que está em destaque aqui. Então, arranjo de NP vai ser n fatorial, e aqui no denominador vem um n menos p fatorial. Veja que essa fórmula ela lembra muito a da combinação. O que difere é que na combinação aqui você teria um p fatorial no denominador. E por que que o arranjo não tem? No arranjo não tem, porque arranjo é combinação vezes permutação. Então, p fatorial, quando for multiplicado por p fatorial daqui, ó, tá bom? Desaparece, porque olha aqui o que é a combinação. Deixa eu apagar para mostrar mais uma vez. Isso aqui é a combinação vezes a permutação. Então, olha o que vai fazer. Você vai simplificar p fatorial com p fatorial. Então, o que vai encontrar? N fatorial, que aqui em cima vem então total,
e no denominador vai vir a diferença entre o total e os que vão ser escolhidos, tá bom? Olha aí como poderia usar a fórmula. Lá você teria, então, digamos, 10 e 3 fatorial, né? Já que era para escolher 3 cidades. Aqui é uma outra situação, então aqui se eu tiver 10 e tiver que escolher 4, então você vai ter 10 fatorial sobre 10 menos 4, 6 fatorial. Daí você reduz o 10, tá bom? Até igualar com o 6. E vai perceber que sempre aqui em cima você vai ter esse número aqui de fatores, ó. Então, se você tem 4, então você começa do 10 e vai escrever quantos números? 4 números. Então, 10, 9, 8, 7, tá vendo? O número de fatores é justamente esse número aqui de cima. Isso aqui, veja que isso aqui é o próprio princípio fundamental da contagem, tá bom? Então, você pode fazer desse processo, que é o princípio fundamental da contagem, que ele vem do arranjo também, né? Que uma coisa está ligada à outra, ou você pode escrever a fórmula. Eu digo que é importante conhecer aqui a fórmula, que foi essa fórmula que nós vimos aqui, porque vai ter algumas questões que vão usar esse conceito. Assim, principalmente quando é uma equação envolvendo arranjo, combinação, permutação, e não simplesmente para dar a quantidade de alguma resposta, tá bom? Então, se ligue nisso aqui, isso aqui é para agilizar o processo, ok? Vamos lá então, já que já conhecemos a fórmula, agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos lá do caderno de atividades, tá certo? Então, vamos para a prática. Página, deixa eu anotar aqui a página, foi começando na página 51. Então, aí na página 51 não, desculpe, na página 39. Então, na página 39 teremos as questões 51, 52 e 53. E na página 40 também eu vou trazer mais algumas questões, tá bom? Então, livro de atividades, questão 51, lá da página 39. No site da internet, a senha é formada por 5 elementos distintos. Então, serão escolhidos 5 elementos distintos desse conjunto aqui. Quantas senhas? Olha só, quantas senhas podem ser formadas? Veja que a pergunta é bem, assim, bem semelhante, ou eu diria que é a mesma ideia que nós usamos lá no princípio fundamental da contagem. Então, olha como vai ficar isso. Se são 5 elementos, então seriam 5 traços. Como aqui são 5 caracteres, então eu tenho aqui 5 elementos, são 5 letras e 4 algarismos. Então, você começa com 9, 8, 7, 6, 5, porque a questão disse, olha, não vai repetir elemento não, tudo diferente, tá bom? Então, 9, 8, 7, 6, 5, que é 15.120 senhas. Quantas senhas podem ser formadas iniciando com I? Vejam só, então nós teremos 5 tracinhos, sendo um que vai ser fixo no início aqui, que ele já está dizendo, olha, aqui você vai começar com a letra I. E o que você vai estar permutando são esses outros aqui, tá bom? Então você terá nesses outros aqui, quais números você vai ter isso aqui? Então, 8, 7, 6 e 5, né? Então, ó, 8, 7, 6 e 5. Por quê? Porque esse primeiro número já é a letra I, então esse já foi escolhido. Então, ao invés de eu ter 9 possibilidades, eu só vou ter 8 aqui, tá bom? Porque um já está fixo aqui. 1680. Letra C. Quantas das senhas apresentam um algarismo na posição final? Então a ideia é a mesma, só que aqui nós só tivemos uma opção para começar. E aqui para finalizar você vai ter o seguinte, você vai ter 4 escolhas e depois essa escolha final aqui ele está dizendo, olha, isso aqui vai ter que ser um algarismo. Então quantas possibilidades eu tenho aqui para o final? 4. Então se eu tenho 4 opções para esse, mas sendo que dessas 4 você vai escolher uma, então sobram 8. Aí você vai ter 8, 7, 6, 5, que dá 6.720. Então, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4 opções aqui do fim, que dá 6.720. Agora, ainda na mesma página, questão 52, em certa cidade, cada linha telefônica nova é formada por 8 algarismos. E ele vai ser dividido em 2 grupos com 4 algarismos. O primeiro grupo, ele identifica a regional a qual o telefone pertence. E o segundo define cada linha telefônica dessa regional. Todos os elementos da cidade iniciam, olha só, então ele aqui já disse, ó, vai iniciar com o algarismo 2. Então o primeiro algarismo é fixo, eu vou escolher os outros 7. Mas aí ele dá um detalhe, sabendo que só os algarismos de cada grupo são distintos. Olha só,
Então um grupo é independente do outro grupo. Então é como se você fosse compor duas senhas de 4 algarismos cada uma. Tá bom? A ideia seria mais ou menos essa. Então eu vou ter 4 aqui no início e 4 do segundo bloco. Sendo que nesse primeiro bloco eu vou escolher 3, porque o primeiro algarismo ele já disse que é fixo, que tem que ser o número, tem que ser o algarismo 2. Então observe, você vai ter 1, depois você vai ter 3 escolhas e no segundo bloco você vai ter 4 escolhas. E os algarismos são distintos apenas dentro de cada grupo. Então olha como vai ficar. Vamos ter primeiro o algarismo 2, ou seja, uma opção só para esse. Depois temos 3 escolhas. Como não pode mais escolher o 2, então ao invés de eu ter 10, eu tenho 9, depois 8, depois 7. E como o segundo bloco é independente do primeiro, então eu começo com 10, 9, 8, 7. Multiplicando todos esses números aqui, encontraremos 2.540.160. Tá bom? Então, essa quantidade de telefones que você pode ter. Agora a questão 53. 8 pessoas viajam em um veículo com 7 lugares para passageiros e um lugar para o motorista. Então, vamos ter 8 pessoas para 8 lugares. Entre as 8 pessoas, somente 3 dirigem e 2 são crianças, as quais não podem ocupar a posição ao lado do motorista. Determine o número de modos que essas pessoas podem se acomodar para viajar. Olha como vai ficar. Então você tem aqui motorista, aqui o banco ao lado do motorista e você vai ter aqui no fundo 6 bancos, que são para as outras 6 pessoas. Então você vai pensar o quê? Que aqui você vai ter 3 possibilidades, porque são 3 pessoas que dirigem. Depois eu vou ter quantas pessoas que podem se sentar aqui ao lado. Ao todo 6 pessoas podem sentar nesse lugar, não é isso? Porque são os 6 adultos, já que 2 crianças não podem. Mas um vem para aqui para ser o motorista, então você sobra quantas pessoas que podem ainda se sentar nesse lugar? 5. Então de 8 pessoas, 2 já se sentaram, 2 lugares já estão ocupados. Então eu vou ter aqui agora uma permutação das outras 6 pessoas, e aí incluem as 6 crianças. Então olha só, 3 vezes 5 vezes, e aí vem 6, 5, 4, 3, 2, 1, ou permutação de 6. E esse número todo, sendo ele multiplicado aqui, todos esses números, encontraremos 10.800 formas diferentes para as 8 pessoas se acomodarem. Essa questão 56, e aí já é na página 40, é aquela questão que eu te falei assim, que você precisa conhecer a forma, tá bom? Então olha só, vamos pegar isso aqui, o arranjo x 3 a 3 dividido por 3 igual a uma combinação de x 4 a 4. Aí algumas pessoas se assustam dizendo, puxa vida, como eu vou fazer isso? Gente, pense isso aqui é uma incógnita, aqui é uma outra incógnita, e como é que eu resolvo isolando essa incógnita, né? Então eu posso, por exemplo, passar o 3 para aqui. Então eu vou fazer esse processo aqui assim, eu vou cobrir a imagem para fazer aqui do lado. Como é que eu faria? Primeiro passo, eu poderia passar esse 3 subindo, tá bom? Então esse 3 aqui eu posso subir, e aí eu vou escrever o que é arranjo de x 3 a 3 e o que é combinação de x 4 a 4. Então teremos isso, olha só. Passei o 3 ficou aqui multiplicando o lado direito, tá vendo? E aqui, o que é arranjo de x 3 a 3? É x fatorial sobre x menos 3 fatorial no denominador. Do lado direito, o que é combinação de x 4 a 4? X fatorial dividido por 4 fatorial, e ainda temos aqui um x menos 4 fatorial, não é isso? Então, olha só, passei o 3 para lá, peguei esse arranjo, escrevi aqui o que é o arranjo e escrevi aqui o que é a combinação. Daí você pode simplificar agora. Lembre-se que a gente faz uma etapa de cada vez e vai descobrindo o que é que eu posso fazer daqui para frente. Então eu passei o 3, transformei o arranjo, transformei a combinação, aí percebi que dava para simplificar. O que é que a gente pode fazer agora? A gente pode reduzir esse, que é maior, para igualar com esse para poder simplificar, não é isso? Então vamos lá. 1, aqui está. E o que é x menos 3 fatorial? X menos 3 vezes um x menos 4 fatorial. Do lado direito eu mantive o 1. 4 fatorial é o mesmo que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. X menos 4 fatorial corta. Daí você pode dizer agora, ó, 3 multiplicando com 3 dividindo, pode simplificar.
x menos 4 fatorial e x menos 4 fatorial dividindo, então, no denominador dos dois lados, sendo que observe que tudo aqui é multiplicação, então eu posso simplificar. Daí vai sobrar o quê? 4 vezes 2 vezes 1, que dá 8. Esse 8 eu posso passar para cá multiplicando, então eu vou ter aqui 8. E x menos 3 vezes 1 vai ser igual a x menos 3. Tá vendo? Então, agora eu vou descobrir essa imagem aí, essa também. E olha o que temos, tá vendo? Aqui o módulo fez de uma maneira diferente que eu, mas tá valendo. Eu quis colocar isso aqui porque eu achei que esse aqui seria mais passo a passo para chamar a atenção de algum aluno que porventura esteja em dúvida. Como aqui está mais direto, né? Mas vamos chegar no mesmo lugar, ó, independente de se você vai fazer nesse processo mais rápido ou no passo a passo como eu fiz. Daí agora é só passar o 3 para o outro lado e aí x é igual a 11, tá bom? Temos aí mais uma questão. De novo aqui é uma questão, essa não precisa de cálculo, essa precisa só da parte da interpretação. No estoque de uma loja há 6 blusas pretas e 4 brancas, todas de modelos diferentes. O número de diferentes pares de blusas com diferentes cores que um balconista pode pegar para mostrar a uma cliente pode ser calculado assim. Qual seria a opção correta? O que é que você acha? Veja só, ele vai formar pares de blusas. Importa a ordem? Não, né? Então a primeira coisa que a gente se pergunta é isso, a ordem importa? Não. Então eu vou ter uma combinação. Se eu vou formar pares de blusas, então eu vou ter uma combinação de 10, 2 a 2. Só que aí a gente vai retirar aquelas combinações dentro de cada grupo, que é a combinação de 6, 3 a 2, desculpe, de 6, 2 a 2 e a combinação de 4, 2 a 2. Ou seja, o total de blusas, combinação de 10, 2 a 2. O total de pares de blusas brancas, 4, 2 a 2. E de pares de blusas pretas, 4, 6, 2 a 2. Daí a alternativa correta, letra B. Porque aqui eu calculei todas e aqui eu calculei as que se repetem. Porque observe que ele disse que é de cores diferentes, tá bom? Então por isso que eu vou retirar esses daqui. Senão seria só esse. Alternativa letra B. Questão 58 agora. Assinale o que for correto. Item 1. Com um grupo de 6 pessoas podem ser formadas 15 comissões de 4. Então, se vai formar uma comissão, a comissão não importa a ordem, então é combinação de 6, 4 a 4, e aí que vai dar 15, verdadeiro. Com os dígitos 5, 6, 7, 8, podem ser formados 64 números de 3 algarismos, veja. Então, se você vai formar números de 3 algarismos, então você vai ter 4 opções para o primeiro, 4 e 4, que dá 64, correto também. Ou esqueci de ler. Item 4. O número de anagramas. Olha, anagrama, você já se lembra que é questão de permutação. O número de anagramas da palavra caneta, em que as vogais aparecem juntas. Olha só, quando as vogais devem ficar juntas, a gente conta, no caso aí são 3 vogais, a gente vai contar as 3 como sendo uma só. Então, olha só, eu vou pegar aqui e contar, ó, 1, 2, 3... Então, esses 3 eu conto como uma e vem 1, 2, 3 consoantes. Então, permutação de 4. Por quê? Porque são as 3 consoantes mais o grupo, aquele pacote das vogais. E depois eu permuto o pacote dentro das vogais. Então, o pacote das vogais, que são 3, mas observe que há uma repetição de 2. Então, você vai ter uma permutação de 3 com repetição de 2. Isso dá 24 e isso aqui dá 3 fatorial sobre 2 fatorial, que é 3. Então, 24 vezes 3, 72. Ele disse que era 72, por isso, correto. Com os elementos do conjunto aqui, podem ser formados 6 produtos negativos de 3 fatores distintos. Olha só, é melhor eu mostrar. Já vimos aqui que é correto. O que é que fica isso? Você tem menos 3 e um dos fatores, então olha só, como você quer negativo, então se você pegar aqui esse número negativo, que é o menos 3, e multiplicar por quaisquer dois outros, como os outros dois serão positivos, então quando você multiplicar por um negativo, vai dar negativo. Por isso você combina os 4 e escolhe dois quaisquer. Então pode ser menos 3, que você tem que ter ele porque ele é negativo, e dois outros quaisquer, lembrando que a ordem não importa, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Daí, que só tem essa opção para o primeiro, combinação de 4, 2 a 2 de fato é 6, e por isso a alternativa foi correta. A solução da equação é um número par. Vamos ver?
vamos usar a mesma ideia que usamos na questão anterior, vamos substituir, ó. Então, o que é a combinação de n3 a 3? É n fatorial sobre 3 fatorial e n menos 3, não é isso? Daí o n menos 3 já foi simplificado, e esse aqui também já foi simplificado. Então, ó, vamos ter agora a simplificação. Esse e esse vai simplificar com o de lá, tá vendo? Então, esse simplifica com esse simplifica com esse, e aí você vai ter n dividido por 6 é igual a 1, porque lembre-se que quando você simplifica isso vira 1, então vai ser 6 vezes 1, 6. Ele disse que era um número par, então correto também, tá bom? Somatório, então todas ali foram verdadeiras, vamos marcar aqui todas, pronto. E essa aqui é a última questão dessa aula de hoje, o último exemplo, então foram 7 exemplos, né? Isso só conferindo aqui. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X, estão quase tudo marcado, e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por... Vamos ver. O número de maneiras de escolher os 7 lugares para as 9 pessoas entre os 9 disponíveis são... Então são 7 pessoas, temos aí 9 lugares. Então inicialmente aqui a ordem não importa. Aí você vai fazer combinação de 9, 7 a 7. E 9 fatorial você vai reduzir, vai cancelar. Vai ficar com 9 vezes 8, 72. Dividido por 2, 36. Só que para cada maneira da escolha dos lugares, pode-se permutar a 7 pessoas, tá bom? Então aí você vai permutar essas 7 pessoas, ou seja, na verdade isso é uma questão de arranjo, não é? Então você vai ter 9 sobre 2 fatorial, simplesmente. E aí aqui não tem o cálculo feito, o que tem é a forma aqui do fatorial, e aí a alternativa letra A, tá bom? Que na verdade você poderia fazer assim, combinação vezes a permutação, ou fazer o arranjo, não é isso? A mensagem de hoje: os sonhos antecedem as conquistas, pensem nisso. Grande abraço a todos. Espero que vocês tenham compreendido aí esses exemplos que eu trouxe e agora vocês deverão fazer as atividades, tá bom? Então, grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau.